Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem? Hoje a gente vai falar da nossa aula do dia 6/5 de 2020. E aí eu já vou pedir que vocês deem um pause e chame o responsável seu, quem está te ajudando a fazer as lições, para ouvir pelo menos o comecinho desse vídeo, ok? Então dá o pause agora e vai lá. Antes de começar a falar efetivamente da aula, queria falar um pouco sobre essa organização para os estudos. A gente vê que tem bastante gente confusa. Existe um blog da escola que está no Facebook da escola, que eu vou pedir que alguém poste no grupo. Eu necessariamente não sei, mas lá tem todos os blogs e lugares onde os professores estão colocando as suas atividades e seus roteiros de atividade. Eu pessoalmente estou mandando um link num site que eu estou achando mais fácil do que o roteiro de atividades, mais explicativo, com o texto que eu faço, com a aula que eu faço, com o texto que eu faço durante a aula. E aí vale lembrar que, independente de ter aula de projeto de vida naquela semana no centro de mídias, eu vou mandar pelo menos uma atividade de projeto de vida por semana, que deve ser entregada sempre no fim de semana. Eu não vou estabelecer prazos agora para vocês, eu vou pedir que vocês tentem fazer o mais rápido possível e enviem o mais rápido possível todas as atividades, não só da minha disciplina, todas. Para isso, seria muito interessante se fora das 7h30, né, aquele horário das 7h30, vocês têm outro horário de estudo durante o dia, para vocês continuarem fazendo das atividades. E também não precisa ser o dia inteiro estudando, né? Dedica ali 2 horas do seu dia a mais para fazer todas as atividades. Se deu conta de fazer todas naquele dia, ótimo. Se não deu conta de fazer todas, no outro dia você volta no mesmo horário e vai fazendo, para você ficar em dia com tudo. Lembrando que essas atividades valem notas e valem faltas também. Então é importante que vocês façam. Agora sim a gente vai falar da aula. E aí os responsáveis que vieram aqui era mais para falar dessa questão da organização. Vamos lá. Identificando minhas competências era o nome da aula de hoje. A aula foi dada no Centro de Mídias pela professora Roberta Fernandes dos Santos, com a mediadora Izzy Fernanda Ferrari. E a gente começa já falando da semana anterior, que a gente falou dos nossos sonhos para o projeto de vida, da família, dentro desses sonhos, como que elas podem ajudar. Que a gente começa a falar de competências socioemocionais. A gente já falou disso em sala de aula, eu já comecei a falar disso em sala de aula, mas não deu pra gente aprofundar. E é até legal que eles trouxeram uma coisa bem estruturada pra gente. Vamos lembrar primeiro que é uma competência socioemocional. Competência significa que nós somos competentes, conseguimos fazer algo, né? Então a ideia é que a gente seja competente, que a gente consiga fazer este algo. E socioemocional, a gente está falando de sociedade e da nossa emoção. Então, a competência socioemocional, primeiro, ela ajuda você a ampliar o seu repertório de vida, conhecer mais coisas e se abrir para conhecer mais coisas. E segundo, o foco da competência socioemocional é conhecer você primeiro, para depois você entender como você se relaciona com as outras pessoas e o mundo, e fazer isso de uma forma mais gostosa, mais simples, sem tanto estresse, sem tanta raiva, sem tantos traumas na vida. Então hoje a gente vai tentar identificar as nossas competências. A gente já fez isso em sala de aula, tá? Mas vamos focar especificamente no eu, em quem eu sou. Eu, não eu, Rodrigo, eu, vocês. Cada um foca em você mesmo. E aí tem as 6 competências socioemocionais que a gente pretende que vocês desenvolvam até o fim deste ano, que é empatia, respeito, tolerância ao estresse, tolerância à frustração, autoconfiança e organização. Essas são as 6 competências. E aí, na aula do Centro de Mídias, ela explicou direitinho o que é cada uma delas. Eu vou falar bem rápido, mas espero que você tenha assistido a aula. Se você estiver no blog, a aula está aqui em cima. E o texto da aula está aqui embaixo, então tem tudo escrito e tudo falado aí em cima. Se você não tiver no blog, tiver no YouTube, você procura por Centro de Mídias, que dá para você achar a aula lá. Então vamos lá. A empatia é saber se colocar no lugar do outro. Parece ser uma coisa muito fácil, mas ela não é. Toda vez que um aluno faz bagunça na sala, eu tenho que ser empático. Eu tenho que pensar por que ele está fazendo bagunça. O que será que aconteceu para ele achar que aquele momento é o momento de fazer bagunça? Como esse menino se comporta em casa, como ele se comporta na escola, como ele se comporta sozinho comigo ou com todas as pessoas.
E é difícil para mim me colocar nesse lugar porque eu sou um adulto, ele é uma criança. Então, existe essa dificuldade da empatia. E não é só entre adulto e criança. É difícil a gente se colocar no lugar das pessoas em geral, de todas as pessoas. Esse colocar no lugar é emocionalmente, não é, né, vou viver a vida da pessoa, fingir que eu sou aquela pessoa, isso não existe. A segunda competência que ela falou foi respeito, que eu acho que nem precisa se explicar muito bem, você tem que respeitar a outra pessoa, independente de qualquer coisa, e não importa a idade também, né? Você precisa respeitar as pessoas da sua idade ou não. Ah, mas o fulano não me respeita, então eu não vou respeitar ele. Não, você não precisa pagar na mesma moeda. Respeite-o. Se ele não te respeitar, afaste-se. Mas, ou tenta conversar. Mas você precisa respeitar as outras pessoas. É melhor para você respeitar as outras pessoas, até porque você vai ser mais bem visto pelas pessoas e até bem visto por você mesmo. Vai se olhar no espelho e se sentir melhor. Tolerância ao estresse. Parece que vocês, sexto ano, não tem estresse, mas tem. Vocês mudaram de escola, vocês estão numa nova formatação de estudo, pandemia de coronavírus, preocupação com os pais, preocupação em conseguir fazer todas essas atividades que a gente manda. Isso tudo é estressante. Como é que a gente consegue lidar com esse estresse? Lembrando que sempre existe um limite para o estresse. Se você está sentindo que você não vai aguentar, você precisa conversar com alguém, né? Preferencialmente com alguém de confiança, que eu suponho que sejam os seus, as pessoas que vivem com você, os seus pais. Mas pode também não ser, pode ser que você confie mais em outra pessoa. Confiança é importante, não só com você, mas confiança com o outro. Sempre avalia bem quem você confia, né? Provavelmente os pais de vocês ou a pessoa que cuida de vocês em casa é uma pessoa que cuida de graça de você. Ela merece a sua confiança, independente, mas ele é muito estressado e tal. Se você conversar direitinho, essa pessoa merece a sua confiança e ela vai te ajudar, né? A pessoa que te dá comida, água, moradia, normalmente ela é uma pessoa que te ajuda sem pedir nada em troca. Isso foi falado na aula anterior. A tolerância à frustração, essa é muito importante para o sexto ano. Vocês não toleram frustração, pelo menos a maioria, né? Estou generalizando. Como é que você lida quando as coisas não acontecem do jeito que você quer? Então a gente tem que achar um jeito de lidar com isso da melhor forma possível. Isso é tolerância à frustração. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer, as coisas não são do jeito que a gente quer, né? Visto a escola, você está lá dentro exatamente o que você quer, você ficaria lá o dia todo se você tivesse opção. Isso é uma frustração, você tem que lidar com isso. E lidar com isso é tentar entender que aquilo ali é necessário, que, né, a gente nem tudo é do jeito que a gente quer, e dá raiva e dá irritação, mas a gente tem que tentar ficar tranquilo, sereno, quer dizer calminho assim, para a gente conseguir lidar com essa frustração e tentar eliminar ela o melhor possível. Autoconfiança, que é você acreditar realmente em você, e acreditar realmente em você não significa só acreditar, você tem que fazer uma série de coisas. Eu quero ser muito inteligente, eu sou muito inteligente, mas então invista na sua inteligência, estude bastante. E por último, organização, que eu acho que no momento é o mais importante, né? Você conseguir organizar seus horários de estudo, a sua agenda, o que você vai fazer, como você vai fazer, porque a gente fica em casa, então fica ali a TV para assistir a Netflix, o brinquedo, o violão, aquilo outro, e a gente acaba querendo fazer tudo ao mesmo tempo e não faz nada. Então, olha, agora eu vou só brincar, agora eu vou assistir uma série, agora eu vou conversar com meus amigos, agora eu vou fazer lição. E ter tudo bem organizado. Então, a atividade 1, a primeira é essa. Como estão as suas competências socioemocionais? É o que você vai fazer na atividade. Pega o seu caderno, o seu diário de vivência, escreve lá o que você vai fazer, o que você tem de competência socioemocional, e se você ainda não tem, o que te falta para ter. Como é que você vai trabalhar isso para que você a tenha. Pequeno textinho, pode ser uma lista, assim, empatia. Olha, eu acho que eu sou empático por causa disso e disso e disso. E eu acho que ainda falta desenvolver isso, porque eu não entendo isso, lá. Respeito, e assim por diante. Todas as competências que foram colocadas. Difícil? Espero que não. Segunda atividade. Agora que você já sabe o que são as competências socioemocionais do sexto ano, porque tem muitas outras, eu quero que vocês pensem e respondam assim.
Qual é o seu ponto forte e a sua maior fragilidade? Justifique a sua resposta dando exemplos. Eu vou dar o meu exemplo. Eu acho que o meu ponto forte é que eu sei me comunicar. Eu falo bem, eu acredito, é o que eu acho, pode ser que eu esteja errado. E a minha fragilidade é que às vezes eu fico muito estressado com as coisas. Esse é o meu ponto forte, essa é a minha fragilidade. O meu ponto forte é porque eu treinei me comunicar. Eu não falo assim porque eu falo assim. Eu fiz teatro, aqui são minhas coisas do teatro. E no estudo para ser professor também, eu vi como se comunicar com as pessoas, como falar as coisas de uma forma mais fácil de se entender. E a minha maior fragilidade de eu me estressar muito, eu acho que é porque eu tenho muitos trabalhos, muita aula, e aí eu acabo deixando as coisas influenciarem em mim. Estou tentando melhorar isso, ser um pouco mais tranquilo nesse sentido. Então eu respondi. É para vocês responderem no diário de vivência. Pergunta número 2. Diante dessa situação atual, que a gente está preso dentro de casa, a gente não pode fazer muitas coisas, e a gente fica vendo o noticiário à noite, vendo graves notícias, falando de gente que morreu infelizmente, de gente que está muito doente. Como é que eu posso colocar em prática esses valores para cada uma dessas competências? Então, de novo, a gente vai fazer uma lista com os 6 itens e escrever lá. Empatia. Na situação da pandemia, como é que você pode ser empático? Como é que eu posso me colocar no lugar do outro? Sabe, a minha mãe tá muito, muito brava, irritada com a vida e brigando com todo mundo, e eu fico muito bravo com ela. Como é que eu posso ser empático? Eu posso entender que ela tá estressada porque ela também não pode sair de casa, porque ela tá preocupada com dinheiro, porque N coisas. Esse é um exemplo. Aí você vai pegar tudo de novo: respeito, tolerância ao estresse, tolerância à frustração, autoconfiança e organização. Tá tudo no texto aqui embaixo, seja para quem está no blog, para quem está no YouTube, o texto vai estar aí de qualquer jeito. Responder essas 2 perguntas, no diário ainda, a gente vai para uma reflexão de pensar assim, que todos nós, eu, vocês, os professores da escola, todo mundo tem pontos fortes e fragilidades. E é muito importante que a gente trabalhe principalmente as fragilidades. O que eu entendo que eu não estou bem e que eu preciso melhorar. E com isso a gente consegue fazer um plano de desenvolvimento pessoal. Então a gente vai identificar os nossos pontos fortes e fracos, porque assim a gente consegue planejar o que a gente vai fazer da nossa vida. Como é que a gente vai seguir a nossa vida e preparar as coisas para que a gente tenha uma vida ainda melhor. E aí, como atividade 3 no Diário de Vivências, eu quero que vocês façam um plano dentro de uma fragilidade que você vai escolher. Fragilidade dentro de uma dessas competências. Então assim, eu vou escolher uma competência que eu acho que eu tenho menos. Ou eu tenho menos empatia, ou menos respeito, ou menos tolerância ao estresse, ou menos tolerância à frustração, ou menos autoconfiança, ou menos organização. Inclusive eu proponho que vocês trabalhem a questão de organização, que nesse momento é muito importante, como eu falei lá no começo desse vídeo. E aí, tem aí no texto o passo a passo desse plano. Então você vai determinar essa fragilidade, e aí a gente vai apontar uma pessoa para nos ajudar. Então assim, chama lá o seu responsável, o seu primo, o seu amigo, pessoa que você consegue falar todo dia nessa situação de pandemia. E vai falar assim: me ajuda nesse processo, eu quero melhorar isso aqui, tá? É importante que você tenha essa pessoa. E aí, depois você vai indicar pelo menos uma coisa que você vai fazer para desenvolver essa competência, que está frágil em você ainda nesse momento. Tudo bem? Uma ação, não é um pensamento, é uma ação. O que eu vou fazer realmente? Depois, pensei na ação, fiz a ação, né? Você vai escrever qual vai ser essa ação no diário. E aí vem essas 2 últimas coisas que aí não precisa estar no diário, que é você se autoavaliar, parar assim, se olhar e falar: olha, então, esse negócio aqui que eu pensei, será que eu fiz? Como é que foi fazer? Eu me senti bem fazendo? Eu não senti? Será que eu melhorei um pouco? Fiquei um pouco menos frágil e tal. Tudo bem? Além de ter esse plano no diário de vivência, seria muito legal se você fizesse uma coisa para colocar assim na parede. Colocar assim, qual é a sua fragilidade que você vai trabalhar e qual a ação que você vai fazer. E colar assim na parede do seu quarto, assim, para você olhar para aquilo todo dia e lembrar: olha, eu preciso melhorar isso, olha, eu preciso melhorar isso. Você vai ver que é mais rápido do que você pensa, você vai melhorar bastante isso. Feito isso no diário de vivências, tira uma foto sem tremeção. O pessoal tá me mandando umas fotos tremidas, eu não consigo ler, eu preciso ler o que está escrito, senão eu não consigo avaliar.
tira uma foto desse registro no Diário de Vivências. Se você tiver feito esse cartaz na parede com a sua fragilidade e o que você vai fazer, manda para mim também a foto. Por favor, evitem mandar no WhatsApp, manda no e-mail rodrigo@prof.educacal.sp.gov.br, tá aí embaixo. Nunca se esquece de colocar nome, número e série, não esquece. Se você não tiver como mandar o e-mail, se for impossível mandar o e-mail, aí você pode mandar no privado, no WhatsApp, mas manda com nome, número e série. Tem gente mandando sem falar quem é. Eu tenho muitas turmas e muitos alunos. Eu preciso saber quem é, qual é a atividade que está sendo mandada, né? O título da atividade está em cima, identificando minhas competências. Muito obrigado, bons estudos.